foram divididos em 3 partes. O livro foi escrito por Josivaldo Pires de Oliveira e por Augusto Pinheiro Leal. Foi publicado pela Universidade Federal da Bahia em 2009. O livro fala sobre a capoeira e seu contexto histórico em geral. Vai mostrar características e algumas passagens da capoeira no Brasil. O livro vai trazer imagens de pesquisadores e historiadores que se interessaram pela história da capoeira e fizeram parte dela. Algumas partes irão enfatizar a reinvenção da cultura da capoeira no Brasil e como ela foi se expandindo por todo o país. Também vai falar sobre a trajetória de luta até a capoeira começar a ser considerada como patrimônio brasileiro. Os primeiros 3 capítulos do livro irão falar sobre a historiografia da capoeira, falar sobre alguns movimentos políticos que aconteceram na Bahia, no Pará, e como a capoeira vem crescendo nesses últimos anos. Além de falar também como a capoeira era vista como crime político, alvo de revolta e prejudicial. Atualmente, desde 2007, a capoeira foi tida como algo cultural no Brasil. Na segunda parte do livro, vai trazer alguns personagens importantes para a capoeira na literatura, como Cabralzinho, por exemplo. Também cito alguns autores, como Jorge Amado e algumas obras. Jorge Amado foi um grande militante intelectual da causa, devido às coisas que ele escreve em suas obras. A terceira e última parte vai falar sobre a presença feminina na capoeira, que é bem vista e incentivada na questão de defesa. Os capítulos finais irão falar sobre o corpo, movimento e ludicidade, sobre a capoeira como um brinquedo e as contribuições da capoeira para o desenvolvimento cognitivo infantil. Eles eram adaptados a músicas e cantorias, meio que para não levantar suspeitas e parecer uma dança. E a partir de então, esses documentos eles foram muito importantes e foram estudados por muitos outros historiadores. E nisso eles acharam outros documentos também sobre documentos parecidos com isso. Thomas Oloy e Marcos Luiz Bretas, eles ofereceram pesquisas muito importantes para a capoeira. Thomas, ele refletiu sobre a representatividade dos capoeiras neste universo. E ele elaborou um artigo chamado de O Saudável Terror, Repressão Policial aos Capoeiras e Resistência dos Escravos no Rio de Janeiro. Nesse artigo ele afirma da seguinte forma: as muitas tentativas de reprimir os capoeiras dão uma ideia de persistência do fenômeno e sugerem a importância da capoeiragem, como contestação ao sistema de controle social dentro do submundo dos escravos e seus aliados nas camadas baixas da sociedade. Então ele sugeriu uma abordagem diferente das que estavam sendo abordadas até o momento. Marcos Luiz Bretas, ele reconstitui o universo da repressão e da punição nos primeiros anos da República. E o maior responsável por essa ação foi o chefe de polícia, o Dr. Sampaio Ferraz. E o Bretas afirma
Soares, ele estudou os capoeiras a partir de rituais, costumes e símbolos culturais. Ele utilizou documentos policiais, judiciários e jornais. E ele reconstituiu o cotidiano dos capoeiras e dos escravos libertos. Segundo o autor, até meados de 1800, a prática da capoeira era predominada pelos africanos. E ele fala também que a origem da capoeira é dos africanos. Nessa mesma perspectiva, o Antônio Liberato Cardoso Simões, ele estudou a capoeira no universo das relações raciais e criminais. E ele utilizou registros policiais, processos, jornais e a literatura. O autor destacou os personagens que foram alvo da campanha de repressão, liderada pelo chefe do Sampaio Ferraz, que é o que eu tinha falado agora há pouco. Que na primeira semana ele prendeu 111 capoeiras e ele era o maior inimigo do pessoal da capoeira, do Sampaio Ferraz. Em 1890, com a criação do Código Penal da República, os artigos 402, 403 e 404, que eram os artigos que criminalizavam a capoeira, restringiu e puniu a capoeira. Em 1937, a capoeira ela ainda era descriminalizada, e aí teve uma grande mudança, porque aí ela se transformou em esporte. Então ela deixou de ser considerada assim, um obstáculo, né, para o desenvolvimento, e ela passou a ocupar um lugar de ginástica e esporte brasileiro. Essa década de 1930, ela representou um período que chamou muita atenção para os pesquisadores, porque houve muitas transformações e aí foram objeto de investigação para os historiadores. E, inclusive, para o Luiz Renato Vieira, que ele fez um livro que chama O Jogo da Capoeira, Corpo e Cultura Popular no Brasil. E ele discutiu o quanto que esse período a capoeira sofreu mudanças no seu ritual e no gestual. Agora eu vou falar sobre o capítulo 2. Só um comentário rápido. Vocês devem ter percebido uma espécie de estranheza. Como a capoeira até a década de 30, ela era perseguida, criminalizada, os capoeiros eram presos, a polícia geralmente corria atrás dos capoeiras e prendia. Muitos deles acabavam ficando presos, né, nas cadeias ou nos presídios. E aí, digamos assim, algo aconteceu e a partir dos anos 30, a capoeira passa a ser integrada, oficializada. Então a pergunta que fica no ar é: o que aconteceu? Alguém tem alguma hipótese aqui? O que pode ter acontecido? Uma das hipóteses que precisa ser verificado, precisa ser melhor estudado, é que muitos capoeiras começaram a ser contratados como uma espécie de capangas. Se vocês quiserem usar uma linguagem mais atual, como milícias de deputados, de políticos, de fazendeiros, de pessoas muito ricas. Então era uma trupe de 10, 15, eu não vou saber o número exato de pessoas, que eram contratados pelos homens ricos ou poderosos, e eles funcionavam para coibir, né, qualquer possível ataque, qualquer possível ato de violência, quando não, eles próprios eram os protagonistas da violência contra o povo. Então, a partir do momento que a capoeira começou a servir aos interesses, a capoeira mudou, né, de ser algo criminalizado para ser algo, né, nessa perspectiva de milícia, a ser aceita. Só que aí, obviamente, entendam, nem todo capoeira, e sim aqueles capoeiras que não aderiram a prestar serviços para os poderosos. Esses continuavam sendo perseguidos, eventualmente presos, mas os capoeiras que acabavam se tornando capangas, milicianos, esses acabavam tendo a benevolência, né, de um olhar. E aí vocês vão ver também uma espécie de divisão da capoeira, né? Não sei se dá para a gente fazer uma referência à divisão da educação física entre aqueles que aderiram
e os que faziam resistência, né? E aí a capoeira Angola e a capoeira regional. Capoeira regional como símbolo da adesão e a capoeira Angola como símbolo da resistência. Mas isso é motivo de controvérsias, né? Nunca há um consenso sobre essas duas posições. Pode seguir. E sobre o capítulo 1, eu quero mostrar para vocês essas imagens aqui. A primeira imagem, ela representa a prática da capoeira, né? E em volta o pessoal está cantando. E eles utilizavam a música cantoria para, como fala? Ritual. Não, para, tipo assim, para não levantar suspeitas e parecer uma dança. Então, chama ritual religioso. Uhum. Você coloca ali para disfarçar. Isso. E aí as pessoas olham, acham que aquilo lá é uma manifestação popular daquela cultura religiosa e eles deixam em paz. Agora eu vou passar para o capítulo 2, que é Capoeira e Identidade Nacional, de crime político a patrimônio cultural. A capoeira, assim como o carnaval, o samba, o futebol, ela faz parte dos grandes ícones contemporâneos. Ela se origina da experiência sociocultural de africanos e seus descendentes brasileiros. A capoeira, em sua trajetória, ela conta a força de resistência contra a escravidão. E ela está presente praticamente em todo mundo. A maior prova disso foi o registro da capoeira no dia 15 de julho de 2008, como bem da cultura imaterial do Brasil, por indicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. E a história da capoeira, né, ela foi marcada por perseguições policiais, prisões e racismo. E ela foi uma prática que passou mais de meio século sendo criminalizada e depois ela conseguiu dar a volta por cima e virar um patrimônio cultural. Mudou o futuro. Desde 1936, ainda no anteprojeto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que antes era o IFAM, de autoria do Mário de Andrade, a capoeira já poderia ter sido registrada como patrimônio cultural. Mas, segundo os critérios, para que uma obra fosse considerada arte patrimonial, ela teria que pertencer à arte popular. Porém, a capoeira ela ainda era considerada como um crime penal. Como um crime do Código Penal. Então, nessa perspectiva, a capoeira ela ainda não atendia o padrão para poder virar uma cultura. Então, com a reformulação do conceito de patrimônio, o valor cultural, a dimensão simbólica que envolvia a produção das culturas, expressas no modo de uso dos bens, foi possível a incorporação da nova definição. Segundo Silvia Helena Zinerato e Wagner Costa Ribeiro, as identidades de um povo não podem ser definidas tendo como referência apenas as culturas ocidentais. Então, nessa perspectiva, a capoeira se aproximava de virar um patrimônio da cultura brasileira. A compreensão da formação de identidade nacional brasileira passa por debates e projetos racialistas e raciais. Conde Gabriel, Silvio Romero e Nina Rodrigues são invocados para representar aqueles que viam como uma influência negativa a presença negra na Constituição da nação brasileira. Eles visavam o embranquecimento da população. Entre tais medidas, eles destacam as diversas campanhas em favor da migração europeia para o país e a violenta repressão às práticas culturais de matriz africana em favor dos modelos culturais europeus. Então, nesse projeto de embranquecimento cultural do Brasil, a gente pode encontrar que a capoeira foi uma experiência como uma resistência negra. Os significados da capoeira variaram bastante ao longo de sua história. Durante a maior parte do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX, a capoeira sempre esteve relacionada ao crime, ao mundo do crime. E a partir da década de 1930, passou de crime previsto no Código Penal para uma luta considerada genuinamente brasileira, que é o que a gente mostra aqui na imagem. Uma das razões de não oficializar a capoeira
como patrimônio nacional, é porque ao fazer isso você estaria autorizando que as pessoas pudessem fazer o jogo da capoeira onde quer que bem entendessem. Ao negarem, ela continuava sendo coibida. Lembrem-se, no Brasil há sempre uma resistência, uma vergonha de componentes de origem africana. Então a cultura do povo negro, a religião negra, tudo que vem, que faz conotação ao povo afrodescendente, seria mal vista. Portanto, reconhecer manifestações religiosas, reconhecer manifestações culturais, língua, qualquer expressão do povo negro, iria desfavorecer a imagem que o Brasil queria construir, né, de um país de origem, digamos assim, europeia, né? E portanto esses dois grupos, de certa maneira, até hoje eles estão colocados. Então existe um grupo que entende que o Brasil é um país miscigenado e que todas as manifestações são legítimas, e existem aqueles que rejeitam as religiões de matriz africana, as expressões africanas de modo geral, da roupa, do cabelo e de tudo mais, e portanto tenta colocar essas pessoas numa posição sempre subalterna. Então esse é um embate, digamos assim, que marca em larga medida a história do Brasil, que não deixa de ser uma história do racismo nesse país que vem de longa data. No livro também fala que a capoeira está em constante reinvenção, ela está em construção. Significa que em cada momento histórico a prática da capoeira ela tem características próprias. A partir da segunda década do século XX, quando novos elementos foram acrescentados a ela para caracterizar e construir o que é a prática em nossos dias. Aí, isso foi a diferenciação em escolas, formação de bateria com berimbaus e outros instrumentos, uniformização, academização e o seu reconhecimento como patrimônio cultural da nação. Então, a trajetória histórica dos praticantes de capoeira do Brasil ficou conhecida como a história dos marginais, né? Porque eles eram apontados serem marginais e excluídos da sociedade. Afinal, desde o final do século XIX, a capoeira é um fenômeno cultural que tem se manifestado por quase todo o território brasileiro. Ou seja, ela carrega em si o paradoxo de ser uma arte marginalizada e, ao mesmo tempo, um instrumento incomparável de divulgação da história brasileira pelo resto do mundo. Agora eu vou falar sobre o capítulo 3, que, entre diferentes histórias, os capoeiros nos livros didáticos. Durante os primeiros anos da República, muitos centros urbanos contaram com a participação dos capoeiras no processo político partidário e em seu âmbito social. Pode ser identificado na produção literária do período. A partir das novas concepções e perspectivas, quase todos os excluídos encontrariam acolhimento nessa nova historiografia. Então, os estudos começaram a dar voz às minorias sociais, trazendo reconhecimento, né, de volta à memória dos esquerdos das histórias, como os simples vagabundos, criminosos, obscuros, bruxos de aldeias ou prostitutas. Os títulos História e Civilização, História, Memória Viva e Nova História Crítica são alguns dos exemplos da influência dessa nova história no livro didático. No livro também fala que a capoeira, ela, como objeto de pesquisa, ela vem ocupando um espaço muito grande, porque também outras áreas, né, de ciências humanas. Desde a década de 1980, pesquisas com o tema da capoeira têm sido desenvolvidas junto a programas de pós-graduação em História, Antropologia e Sociologia. Várias são as dissertações de mestrado e teses de doutorado, assim como artigos e ensaios publicados em revistas especializadas que tratam dessa temática. A historiografia produzida a partir da década de 1980
ela relata a experiência da mais famosa malta de capoeira, chamada Flor da Minha Gente. Esse grupo ele era formado pelos mais temidos capoeiras. E eles tiveram um papel muito decisivo na vida política durante os anos de 1870. Outro momento foi o problema causado pela prisão de um capoeira chamado Juca Reis, que ele foi preso por aquele chefe que eu tinha citado, Sampaio Ferraz, né, que na primeira semana de trabalho dele, ele prendeu 111 capoeiras. E esse Juca Reis, que foi um dos presos por ele era o filho de Conde Matosinhos, que ele era amigo de Quintim, ministro das Relações Exteriores do governo, que solicitou para soltar Juca Reis. Porém, o esforço dele foi em vão e isso levou o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca a uma crise ministerial. Antigamente, o pessoal não tinha representatividade na história escrita e ensinada. O livro didático, produzido a partir de 1990, ele passou por muitas modificações e foi influenciado por uma revolução na historiografia da Europa, iniciada pela Escola dos Análises, fundada na França em 1929. E aqui são alguns livros, né, que começaram a falar sobre a capoeira. A capoeira foi inserida na literatura. Carlos Guilherme Mota foi um dos autores que ajudou bastante nas mudanças de ensino da história, dos ensinos fundamentais e médios. E ele provocou polêmica também por apresentar os capoeiras no seu livro. Apresentar permitir que o leitor compreendesse a importância deles para o conhecimento da história do Brasil. Porém, o livro aborda também que até os dias de hoje, na história da capoeira, ela é pouco consultada pelos professores e alunos, o que compromete o conhecimento e a aprendizagem sobre o assunto. E no livro fala também que, ao refletirmos sobre o passado, devemos considerar os seus significados para o presente. Thompson afirma que esse passado foi sempre, entre outras coisas, o resultado de uma discussão acerca de valores. E é justamente sobre esses valores que falam nos livros didáticos. Enfim, a historiografia da capoeira no Brasil nos possibilita entender que os capoeiras não eram simplesmente marginais, e sim sujeitos que, a partir de suas experiências culturais cotidianas, interagiram com o processo histórico da sociedade brasileira. E no final do livro fica essa seguinte frase: fica assim o desafio para nós, professores, historiadores e agentes culturais, repensar o lugar da capoeira nos manuais escolares. Nesse caso, só para pegar um gancho, fica também o convite para nós da educação física de não só valorizar a história da capoeira, conhecendo a sua história, lendo as obras, entendendo as suas contradições, né, os seus méritos e eventualmente os seus deméritos, todas as técnicas possíveis, né, que a capoeira também ela tem uma acrobacia própria que é muito interessante, tem o ritmo, né, a melodia, a cantoria, tem a simbologia da própria dança da capoeira, da própria, talvez, espiritualidade que a capoeira enseja. Mas para nós da educação física, falta dar o passo final, que é resgatar a capoeira efetivamente dentro dos cursos das universidades, com disciplinas específicas, para que os futuros profissionais da área possam, de fato, atuar, trazer a capoeira para o seu lugar de valor. Que se você pega lá no Japão, você vai ter lá o karatê, você vai ter o judô como expediente das aulas de educação física. E se você pega em outros países, você vai ter uma série de práticas corporais que correspondem às raízes do próprio país. No caso brasileiro, a dívida histórica, que ainda não foi paga, ao meu ver, são os professores e as professoras de educação física experienciarem a capoeira no seu próprio corpo, aprenderem as técnicas, aprenderem o significado da capoeira a partir da experiência concreta, e a esperança de que um dia vocês consigam, nos espaços de atuação profissional que vocês estiverem, trazer esses elementos da capoeira para que novas gerações
consigam aprender e aí sim efetivar. Eu diria que essa frase falta a complementação, que não é só nos manuais escolares, é nas aulas, na prática escolar, né, que é preciso trazer a capoeira, resgatar e dar o lugar devido que ela merece. É isso. E agora eu separei um vídeo para vocês entenderem melhor como que a capoeira passou de crime político a ser um patrimônio cultural. 2 minutinhos. Eita. Não é. Desde que o primeiro negro pisou aqui, toda essa luta por igualdade, a capoeira estava presente como uma linha de frente, né? Então, isso vem coroar o esforço de gerações e gerações de capoeiras que fizeram todo o possível e o impossível para que a capoeira hoje fosse realmente reconhecida como está sendo. Que bom que a capoeira foi lá para fora e veio com essa roupa bonita, né? Acho que mais do que merecido. Estou muito feliz de ver o apoio. Mora na capoeira um dos espaços de resistência da cultura negra no Brasil mais importante. E ter isso dito para a comunidade internacional é algo importante e legitima a parte dessa cultura, legitima o processo de construção da cultura brasileira com a matriz africana sendo um dos seus elementos mais importantes. O que a gente espera é que esse reconhecimento da capoeira como patrimônio material da humanidade nos ajude a preservar a capoeira com as suas raízes, com os seus fundamentos, porque ela não se perca, né? Que ela se mantenha como a cultura imaterial brasileira, que é o que nos ajuda a definir como brasileiros. Esse local que vocês acabaram de ver no vídeo, lá no Rio de Janeiro, foi relativamente recém aberto, né? Que é o cais, se não me engano, de Vilongo, uma coisa assim, e é um dos locais onde recebeu uma grande leva de pessoas escravizadas. E na revitalização ali do cais, na região do Rio de Janeiro, esse local foi um dos locais em que eles preservaram tal como ele era lá no passado. E eles fizeram a gravação exatamente no cais do Vilongo, que é onde é um marco histórico dentro do Rio de Janeiro para marcar a história da escravidão e a história da população negra do Rio e do Brasil, de certa maneira. A segunda parte agora fala sobre personagens importantes da capoeira na literatura, e não só na literatura. Por exemplo, capítulo 4 fala sobre o capoeira Francisco Xavier da Veiga Cabral, que ficou conhecido como Cabralzinho. Se tornou uma figura histórica no Amapá. E, bom, desde que ele nasceu, em 5 de maio de 1861, ele sempre esteve envolvido no meio da política, porque o seu irmão era o capitão da polícia e o seu pai era um deputado. Mas ele realmente se consagrou na história quando ele liderou as tropas do Amapá contra uma possível invasão dos franceses. E esse fato aconteceu porque no fim do século XX ocorria uma disputa de territórios entre o Amapá e a Guiana Francesa, que é um país que faz divisa com o Amapá, mas pertence à França. E o território não era bem definido, tipo onde que era Brasil, onde que era França, e por isso gerava conflito. Só isso já era bastante para gerar conflito. Mas
conflito se intensificou quando os franceses descobriram que no Amapá tinha grandes reservas de ouro. Aí eles resolveram invadir. E nisso, eles mandaram um aliado para uma república que existia no Amapá, chamada República de Cunani, que era um território francês dentro do Brasil. E usando um aliado chamado Trajano, ele se tornou governador dessa república e buscou expandir os territórios franceses dentro do Amapá. Mas isso, ele tentar expandir, fez ele ser preso no Macapá. E nisso que ele foi preso, as tropas francesas vieram para libertar ele, entrando em conflito direto com as tropas do Cabralzinho. O Cabralzinho, ele sozinho foi, com suas tropas, né, não sozinho, mas ele foi enfrentar as tropas francesas, que eram muito mais numerosas. E aí, sozinho, ele conseguiu matar 2 capitães das tropas, e nisso, ele, tipo assim, matou os caras e saiu correndo, e aí chegou a tropa dele para bater de frente com as tropas francesas. E foi isso. Aí, depois desse conflito, eles recuaram, na verdade, os franceses recuaram, e depois eles voltaram, porque os brasileiros precisaram recuar. Só que aí depois gerou mais conflito, muita guerra. Aí, no fim das contas, eles entraram num acordo por meio de um juiz da Suíça e se encerrou o conflito, tudo graças ao Cabralzinho, porque o Brasil considerou isso como um problema simplesmente do Amapá e não um território brasileiro em si. E esse foi o fato que tornou o Cabralzinho um grande herói no Amapá, e existe hoje em dia até um feriado em seu nome, que é dia 15 de maio por lá, e ele morreu em 1905 aos 44 anos de causas naturais. Capítulo 5 fala sobre o livro Tenda dos Milagres, escrito por Jorge Amado. Esse livro é interessante porque ele meio que faz uma analogia, porque ele inventa um personagem para contar de uma história que acontecia muito na vida real, que nesse caso era a repressão contra a capoeira. O personagem do livro era Pedro Arcanjo, um mestiço pobre, funcionário administrativo da Faculdade de Medicina da Bahia. Ele era um cara muito estudioso e começou a publicar livros sobre a cultura afro-brasileira. Mas na época, no contexto do livro, época de 1920, 1930, isso não podia, né? Era crime. E aí ele começou a ser censurado. Os livros dele não eram transmitidos e ele era perseguido por quem era contra, né? Mas, depois que ele morreu, que ele foi morto, seu livro voltou à evidência, isso na história, né? E ele se tornou também um herói. E hoje em dia, até mesmo na vida real, ele é considerado um personagem muito importante, tanto que ele tem diversas homenagens em escolas de samba na Bahia. E o Jorge Amado, o autor do livro, ele também cria personagens fictícios baseados em pessoas reais, em delegados reais, para exemplificar assim, o racismo que a capoeira e o candomblé principalmente sofriam, por serem de raízes africanas. Eu acho que alguns anos atrás, na Globo, saiu uma série com o título Tenda dos Milagres. Quem tem acesso ao Globoplay pode recuperar, assistir, porque não totalmente a obra, mas uma boa parte dela é recuperada nessa série. E o capítulo 6 fala sobre outros personagens importantes, o capoeiros da história e literatura, testemunhos involuntários. Basicamente, esse capítulo ele começa falando na década de 1930, começaram a surgir os rádios. E aí os rádios foram uma forma de mídia, um veículo de mídia que foi importante para divulgar bem a capoeira. Porque ela era divulgada pelo jornal, mas o jornal queria assim, mostrar para as pessoas que a capoeira era algo ruim. E aí surgiu o rádio, só que esse capítulo ele fala, na verdade, a ideia do capítulo é falar da importância da literatura para a capoeira. Porque desde sempre, como é que eu posso? Tipo assim, os primeiros relatos da capoeira sempre foram por meio de livros. E depois, pessoas que concordavam com a cultura escreviam livros, mesmo obras literárias, para exemplificar. E aí, certos autores que faziam parte dessa luta, não tão diretamente quanto o Jorge Amado, que são citados nesse capítulo, são Lourenço Marques de Carvalho, Pé de Bola e o Preto Zé Roberto. Nesse capítulo fala sobre obras deles, sobre a trajetória de vida e a influência que esses autores tiveram. E por mais que eles não tiveram na linha de frente, por isso que eles foram chamados de testemunhos involuntários, porque eles estavam sempre na luta, lançando ali também as suas obras literárias, numa época que isso era mais tranquilo.
Uma sugestão que eu daria para todos aqui, ou pelo menos para as pessoas aqui que percebem que a capoeira merece ser valorizada, merece ser resgatada, é conhecer a sua história, conhecer as obras que tratam da capoeira. Não adianta falar, eu acho legal a capoeira, mas não pega um livro para ler, não faz uma pesquisa. Eventualmente, na hora que vocês têm a oportunidade de escolher o tema, a pessoa fala, eu gosto de capoeira, mas nunca escolhe a capoeira como um tema de aula, um tema de TCC, ou um tema de apresentação de trabalho em congresso. Então, é essa contradição. Então, se alguém de fato gosta, a minha recomendação é leia mais, estude mais, faça essa interlocução com a literatura, porque é dali que a gente vai encontrar forças para poder justificar o nosso trabalho na escola, o nosso trabalho numa academia, o nosso trabalho em qualquer outro espaço. É conhecer a própria história e poder legitimá-la. Eu fui responsável pela terceira parte do livro, Gênero, Cultura e Capoeiragem. E no capítulo 7, Amarrando as Saias, indícios sobre mulheres capoeiras no Brasil, fala sobre a prática da capoeira nas primeiras décadas do século XX, na Bahia, que apesar da capoeira ser associada ao homem por elementos constitutivos de masculinidade, exemplo do biotipo e das ações de violência física, existem registros da presença de mulheres na capoeiragem. São poucos os registros de memória que identificam as mulheres nesse período. Há vários documentos que identificam mulheres portadoras de grande valentia. Talvez muitos desses casos se referissem a mulheres capoeiras. Sendo ou não, as fontes indicam que disputavam seus espaços sociais a golpes de navalhas, cacetetes e pontapés contra quem lhes representasse uma ameaça. Eram essas mulheres da pavirada que viviam no universo masculinizado das ruas de Salvador, território dos capoeiros. As ruas eram espaços hostis considerados perigosos, lugar da violência e do crime. Era um espaço privilegiado dos homens, mas as mulheres também ocupavam com suas atividades produtivas, como ganhadeiras, entre outros que buscavam seus afazeres ou vendiam seus serviços, como é o caso das prostitutas. O livro fala de diversas páginas policiais, onde aparecem mulheres presas por desordem, conflito e conflitos corporais. No capítulo 8, o reinado das mulheres, a capoeiragem feminina no norte do Brasil, fala sobre a discriminação da mulher no século XIX, que se tinha um padrão a ser seguido, que a mulher caberiam diversos atributos que lhe não teria voltada somente para o trabalho doméstico e para os cuidados com a sua família. Além de ser formosa, deveria ter fé e a virtude de uma santa ou de um anjo, que mesmo sofrendo precisaria saber consolar todas as dores de seus familiares. Fala sobre as etapas do desenvolvimento natural da mulher, tais como a infância, adolescência, maturidade e velhice. Como filho, infância devia obediência a seu pai, dedicação intensa à aprendizagem das prendas ensinadas por sua mãe. Sua virgindade, adolescência, era quase sagrada e a moça deveria ter comportamentos recatados, coerentes com a moral religiosa ensinada na igreja. Na situação de esposa, maturidade, deveria ser obediente a seu marido e demonstrar total dedicação às preocupações do lar. E sendo velhice, seu comportamento deveria ser voltado às coisas de Deus e sua vida, ser exemplo de fé e dedicação à igreja. Qualquer comportamento que fosse diferente disso era considerado baderneira, desordeira, vagabunda, etc. Fala sobre a perseguição dos capoeiros
e como essa percepção também foi aplicada sobre as mulheres. No capítulo 9, o movimento de ludicidade, a capoeira como brinquedo em Gabriel Ferreira, fala sobre a representação do jogo da capoeira Angola e como Gabriel Ferreira representou em suas obras esse jogo, mostrando os instrumentos utilizados como berimbau, bandeiro, agogó, reco-reco e otabaque, e os movimentos corporais do jogo, como a meia-lua, o aú, o rabo de arraia, a chapa, movimentos de ataque e contra-ataque, e a chamada de costas, lateral e frente, movimentos que expressam o perigo que o jogo pode representar, como eles utilizavam o jogo como forma de luta. Existe, na verdade, uma plástica, né? Assim, quem assiste os Jogos Olímpicos, vou pensar o exemplo das ginásticas, né? Especialmente a ginástica artística nas Olimpíadas, muitas pessoas ficam admiradas com os giros do corpo, com a capacidade do ser humano de movimentar o corpo em tantos ângulos, em tantas posições. E portanto há um elemento estético, um elemento plástico de ver o corpo das mulheres e dos homens fazendo tantas peripécias a partir do chão ou a partir dos aparelhos, né? No caso do arco, do cavalo, entre outros, né? E isso é bonito de ver. Muitas pessoas que não entendem quase nada de ginástica param para ver aquelas sessões de competição da ginástica porque é um elemento plástico, é um elemento bonito de ser visto. A mesma coisa acontece com a capoeira. Existe um elemento plástico na capoeira de você ver as pessoas fazendo todos os giros e todos os movimentos corporais, portanto de todas as acrobacias que envolvem a capoeira. Então ela acaba sendo um elemento de grande admiração. O grande drama que nós vivemos no Brasil é o drama de, embora a gente admire, né, a gente é capaz de ficar 1 a 2 horas assistindo um espetáculo de ginástica artística, mas nós não temos praticamente nada a respeito da capoeira, embora seja tão plástico quanto. Ou seja, a capacidade do indivíduo de fazer giros, de fazer malabarismo com o próprio corpo é tamanha, só que você não tem isso na mídia. É muito raro isso acontecer. Então, de algum modo, eu diria que uma das tarefas que nós temos, não só, se possível, praticar, se possível, levar a capoeira adiante para que outras pessoas aprendam com o que a capoeira pode oferecer, mas também tentar dar visibilidade para a capoeira onde quer que ela aconteça. Para quem tem aqui um canal no YouTube, ou um blog, ou sei lá o que, então filmar, registrar, conversar, fazer entrevistas com os mestres que ainda existem, com os praticantes, fazer um trabalho de investigação, de pesquisa e eu diria de recuperação dessa tradição tão importante para o Brasil, mas tão desmerecida, às vezes até dentro da nossa própria área. Eu acho que esse é a grande tarefa, é o grande trabalho que cada um e cada uma aqui tem pela frente. Não simplesmente de, eu acho legal, eu acho bacana, assim como na natureza, eu acho legal proteger a natureza, mas é incapaz de plantar uma árvore, é incapaz de proteger um animal. Então, se nós queremos efetivamente que o mundo melhore, a gente precisa fazer mais do que simplesmente dar um joinha lá, né, nos aplicativos. Precisamos passar por uma ação, e a nossa ação pode ser simplesmente de entrevistar, de registrar, de trazer o registro histórico para os nossos trabalhos, para as nossas reflexões, pautando inclusive nas aulas, pautando, né, inclusive as contradições, né, que isso coloca na nossa própria formação. O nosso curso está passando por uma reformulação curricular
e praticamente a capoeira passa novamente, né, depois de anos e anos, ao léu, praticamente ocultada novamente, né? Se lá atrás a gente poderia dizer que, não, conhecimento sobre a capoeira existe, o que falta é a efetivação, né, de trazer, dar importância para ela na formação. Claro que nessa disciplina eu tenho limites, porque é uma disciplina introdutória, não é uma disciplina exclusiva, mas no limite do que cabe a mim, eu tento dar a sua importância, elegendo como um dos pontos, um dos temas dos nossos encontros, o tema da capoeira. Eu sei que isso é muito pouco, mas eu penso que já é alguma coisa diante de outros que sequer pautam esse tema nas suas aulas. Mas eu gostaria muito, se eu tivesse mais capacidade e competência, eu gostaria muito de colocar isso numa aula prática, convidando um mestre, convidando pessoas que pudessem trazer um pouco a sua posição, a sua opinião, para que a gente possa refletir um pouco mais. Mas agora vamos passar as perguntas, né? A gente pediu para que cada membro do grupo formulasse 5 perguntas, né? E selecionasse das perguntas aquelas que vocês consideram as mais significativas, mais representativas para capturar um pouco a apreensão da turma sobre esse tema. Você quer falar alguma coisa? Eu estou perguntando se pode parar de gravar ou vai continuar? Pode, não tem problema.